Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 31 de julho de 2026. Deus pôs no meu coração a sua palavra, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém, Senhor nosso Deus. Aqui está, meus irmãos, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, a qual o apóstolo Pedro, sendo casado, Deus lhe deu esta palavra, esta revelação, pelo seu Santo Espírito, e ensina a igreja, que somos nós, a nos portarmos recebendo a palavra enxertada em nós com mansidão, para que sejamos transformados de glória em glória. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o que agrada a Deus, versículo 4, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. Então, um espírito manso e quieto. A mulher trajada, o seu interior. Aqui diz, mas o homem, né? Ou seja, o interior do ser humano. O interior dessa mulher, ao invés de ser desperdiçado com enfeites, ela é encoberto no coração um trajo, uma veste. Esta veste é um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Então a mulher, diz aqui a palavra de Deus, que ela ganha o seu marido sem palavras, através da sua atitude. Provérbios capítulo 20, capítulo 14, Provérbios 14, se eu não me engano, diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói, derruba. Então a mulher tem um dom da parte de Deus de ser a adjutora do marido, a ajudadora, e através do seu porte, através das suas ações, das suas atitudes, está ali o seu poder. Às vezes a pessoa acha que vai ganhar na força do braço, acha que vai ganhar na gritaria, na discussão, acha que vai mudar o seu marido discutindo, brigando. E aqui a palavra de Deus ensina que não é através desta conduta, não é através da ira, da discussão, da cólera, da gritaria, dos xingos, mas é através o homem encoberto, o interior encoberto, do coração incorruptível, um traje, uma vestimenta, uma roupa do espírito, que é mansidão e quietude. Aqui diz que é precioso diante de Deus. Agora, se a casa está em guerra, está discussões, brigas, xingos, palavrões, em Efésios
está escrito: não deis lugar ao diabo. E aí aquela casa está sob influência maligna e dando legalidade ao diabo através de gritarias, xingos, palavrões. A Bíblia diz que o ódio excita contendas, mas que a resposta branda desvia também o furor. A mansidão. Como que vence uma discussão? Sem lenha o fogo se apaga. Então, se jogarmos mais lenha na fogueira, ela vai incendiar. Mais combustível, mais palavra. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. É como abrir uma comporta da represa. Assim é o começo da contenda, da discussão. E tudo se resolve através da passividade. Aqui diz que essa mulher, tendo o seu interior encoberto no coração incorruptível, este traje, o traje de um espírito manso e quieto. Moisés, diz a palavra de Deus, que era o homem mais manso da face da terra, um espírito de mansidão Moisés tinha. Mas também diz a Escritura que Moisés se irou. Era tanta pressão que ele passou com o povo de Israel, milhares de pessoas ali, que ele se irou e naquela ocasião não era para ele ferir a rocha. E ele feriu a rocha, ele desobedeceu a Deus por pressão. E Deus diz que nós temos que dominar o nosso espírito, como ele disse para Caim. Caim, o pecado está à porta. Você está com o seu coração cheio de ódio do seu irmão Abel. Você está olhando para a oferta dele, não para si mesmo. E Caim tinha que dominar o seu espírito. E Caim não dominou o seu espírito. Como não dominou o seu espírito, ele foi vencido pelo ódio, onde ele matou o seu irmão Abel. E depois viveu na terra fugitivo. Perdeu tudo, foi homicida, foi rejeitado, foi expulso. Enfim, Caim perdeu por deixar de dominar a sua natureza, a sua carne. Caim perdeu a presença de Deus. Então, meus irmãos, vemos que o que agrada a Deus é a mansidão. Se Moisés fosse manso, continuasse sendo manso ali, ele talvez entraria na terra de Canaã. Mas ele feriu a rocha, ele se irou, como aquela vez que ele desceu do monte e quebrou as tábuas de pedra, onde Deus tinha escrito a sua lei. E o que agrada a Deus, meus irmãos, é a mansidão. Agora, se a casa está em guerra, em briga, desavença, discussões, contendas, e a vizinhança ouve, mas o que está acontecendo? Essa família não vai para a igreja? Por que está essa briga, esses palavrões? Isso traz mau testemunho, isso faz com que fique uma nuvem negra sobre a casa, as hostes espirituais da maldade, que está escrito em Efésios 6, e as orações, como está escrito nesse texto, elas são impedidas. Veja aqui, meus irmãos, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aonde está as brigas, discussões, está lá o leão, o diabo bramando como o leão, procurando a quem possa tragar, devorar. Por isso a Escritura diz: não deis lugar ao diabo, e a ira é dar lugar ao diabo. Caim estava irado, deu lugar ao diabo. O maligno entrou, usou e ele matou o seu irmão Abel. No momento de ira, no calor da ira. Deus não opera na ira. A ira do homem não opera a justiça de Deus, meus irmãos. O que agrada a Deus é a mansidão, porque é Deus que faz a justiça na nossa vida. E não é da forma como no calor da ira podemos imaginar. É da maneira de Deus, do jeito de Deus, da justiça de Deus, porque Deus é justo, Ele sabe como tratar, Ele sabe como converter uma alma.
Mas qual é o nosso papel? Cumprir, obedecer a palavra de Deus. Isso é a fé. Esperar que Deus faça a justiça. Então, como que Deus vai transformar o teu marido, minha irmã? Se você trata ele com gritaria, às vezes ele quer chegar na casa e ter uma pessoa que possa lhe ouvir. O dia foi difícil, o trabalho foi árduo, os problemas do dia a dia, então ele quer chegar na casa e conversar com a sua esposa, se abrir, e às vezes ele não se abre porque a esposa vai vir com duas pedras, porque ela vai vir já com ódio, com ira, com acusação. Você, e palavras de maldição e palavras de ira. E aí o marido também entra na briga. Quando um não quer, dois não brigam e começa um a discutir com o outro. E o inimigo dá a risada. E o inimigo se alega de ver lá o casal se destruindo, brigando, dando mau testemunho. Meus irmãos, vamos aprender, meus irmãos, com a palavra de Deus, que ensina que a esposa tem que ser mansa, e que ensina aqui no versículo 7 que os maridos têm que coabitar com elas, com as esposas, com entendimento, compreendendo a estrutura da esposa, dando honra à mulher como um vaso mais fraco. Então temos que ver as nossas mulheres como um vaso mais frágil, porque a esposa, a mulher, foi feita da costela do homem. A estrutura da mulher é mais frágil do que a do homem, a estrutura óssea. Mas a mulher tem a sua qualidade, tem as suas qualificações, tem o seu lugar na terra, tem o seu lugar na casa, tem o seu lugar também no trabalho, tem a sua parte. Todos nós nessa terra, ninguém é melhor do que ninguém. Por isso a palavra de Deus diz em Efésios que a mulher tem que se submeter ao marido, tem que se sujeitar ao marido no Senhor, mas também que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o marido tem que cuidar da esposa, tem que amar a esposa como se fosse a própria carne. Quem faz mal a si mesmo, meus irmãos? Então, se fizermos mal às nossas esposas, iremos fazer mal a nós mesmos. E talvez você trate a sua esposa com hostilidade, com truculência, com ódio, com discussão. Trata a sua esposa como se fosse homem. Não tem carinho por ela. Não chega, não abraça a sua esposa, não lhe dá um beijo. Não lhe dá atenção, trata mal a sua esposa. E acha que Deus não está vendo o tratamento que você faz com a sua esposa? Trata bem os seus amigos lá fora, mas dentro da sua própria casa, trata mal a esposa. Então Deus, meus irmãos, ele vê todas estas coisas, porque a palavra de Deus diz, na continuação desse texto, porque o versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então os olhos de Deus, eles percorrem toda a terra contemplando os maus e bons. Então Deus vê as nossas ações na face desta terra. Deus vê como a gente trata as nossas esposas. Deus vê como nós somos dentro de casa. Então as nossas orações, elas podem ser impedidas por causa das nossas atitudes. E por causa de discussões, as orações são impedidas. Em Isaías 58 diz que Israel, eles jejuavam. O povo hebreu jejuavam, mas jejuavam para brigar. Jejuavam para mostrar que um era melhor que o outro. Mas não jejuavam com o coração quebrantado. E Deus falava para eles, não é esse o jejum que eu escolhi? Que antes vocês aflijam as vossas almas, que tenham misericórdia, se compadeçam do teu próximo, tenham um coração transformado, um coração quebrantado e contrito, porque Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Então o que Deus requer de nós? Coabitar, viver no lar com entendimento, respeitando a esposa respeitando ao marido. Talvez você não trate bem o seu esposo, não lhe dê um abraço, não lhe dê um beijo, não perguntou como é que foi o seu dia, não conversaram, não dialogaram, não olharam um no olho do outro.
Talvez seja isso que está faltando na tua casa. Você olhar nos olhos da tua esposa, meu irmão, e você olhar nos olhos do teu esposo, minha irmã. Se abraçar um ao outro, conversar, expor, colocar para fora o que está engasgado. Então diz aqui, meu irmão e minha irmã, semelhantemente vós mulheres sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Então a esposa vai ganhar o marido sem palavra, sem falação, sem questionamento, sem ira nem contenda, sem discussões, sem afrontas e acusações, mas com atitudes. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então a esposa vai ganhar esse marido para o Senhor Jesus com as suas atitudes. Oh, meu esposo, eu fiz aqui uma janta, eu fiz um almoço, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preparei tudo isso. Mulher sábia, quem a achará? Provérbios capítulo 31, se eu não me engano. Quem achará essa mulher sábia? Essa mulher que cuida da sua casa. Essa mulher que coloca as coisas em ordem, uma casa perfumada, faz uma janta para o marido, faz um almoço. Uma adjutora, uma ajudadora. Uma mulher participativa, presente, que trata bem o seu esposo com as suas atitudes, ela ganha, ela consegue as coisas com a sua atitude, sem palavras, a Bíblia diz. Sem exigir, sem forçar, sem coagir, mas com ações. Aqui diz, semelhantemente, vós mulheres sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte, pela conduta de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Provérbios 14, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos, com as suas próprias ações, palavras, que ferem mais do que espada, destrói, derruba, acaba com tudo. E o que Deus está pedindo? Que as ações se sobreponham às palavras. É através de ações que você vai conquistar o seu esposo, que você vai restaurar o teu casamento. Através de ações de mansidão. O esposo vai chegar e vai ver a esposa diferente. Vai ver a mulher diferente. Nossa, essa mulher está mudada. Essa mulher está transformada. Até um copo de água ela me trouxe. Nunca fez isso. Ele vai começar a observar. Assim, mesma coisa, o marido começa a agir diferente. Seja mais carinhoso com a sua esposa. Seja mais atencioso. Abrace a sua esposa. Beije a sua esposa. E ela vai começar a perceber como esse meu marido está transformado, está diferente. Tem um brilho diferente. É a palavra de Deus enxertada. É a palavra de Deus transformando. É a palavra de Deus criando um coração novo, um coração de carne. Então Deus vai lapidando através da sua palavra. Quando Deus manda a sua palavra, ela frutificará. Ela não volta a Deus sem produzir. A palavra de Deus é como a chuva, ela não volta para Deus sem um propósito, sem dar fruto. Ela produz. Ela prospera naquilo pelo qual ela foi enviada. Então Deus está usando aqui o apóstolo Pedro, que escreveu esta palavra mais de 2000 anos atrás, que era casado também. Que através dessas ações a esposa vai ganhar o marido sem palavra, aquele marido que bebe, aquele marido que chega bêbado na casa, aquele marido que está escravo do bar, da bebida. Essa esposa, agindo sabiamente, ela vai converter, Deus vai converter esse marido através das suas ações, através da mudança. Então, sem palavra, pelo porte da sua esposa, sejam ganhos sem palavra. Então, meu irmão, minha irmã, veja bem a palavra de Deus que transforma as vidas sem palavras.
através de ações, considerando a vossa vida casta em temor, a vida santa, santificando a vida, sem deixar brechas. A esposa que é séria, que se porta com seriedade, não é de muita conversa, de muita falação, uma mulher séria. A Bíblia diz que as mulheres têm que ser sérias, têm que mostrar respeito. Então as pessoas vão ver uma mulher séria, uma mulher de Deus. O seu porte, considerando a vossa vida casta, santa, em temor, separados do mundo, separados de fofoca, de mexeriqueiros. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos. A elegância de uma mulher não é no exterior. Não digo que a mulher não tem que se cuidar, porque o Senhor Jesus disse, quando jejuais, lave o rosto, unge os seus cabelos. Então a mulher tem que se cuidar. Mas aqui diz que a vaidade, que o enfeite delas, que o excesso do luxo, da vaidade, o enfeite delas não seja o exterior, como no frisado dos cabelos, que a elegância da mulher não seja na sua aparência, não seja somente na sua aparência, como no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas que seja dentro. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. A beleza que agrada a Deus não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé para ungir o rei, a qual Deus já tinha uma direção, Samuel olhou para a aparência dos filhos de Jessé, achou que era alguns que eram formosos, mas não era nenhum deles. E Deus falou assim: eu já os tenho rejeitado. Não era nenhum daqueles que eram formosos. Era de um homem que não tinha boa aparência. Era um homem ruivo. E ele não estava na casa, ele estava cuidando das ovelhas, tirando ovelha, sujo de lama, cuidando das ovelhas do seu pai. Então era Davi, que não tinha uma formosura, mas ele foi ungido rei. Jesus Cristo, em Isaías 53, diz que não tinha aparência nem formosura. Olhavam para ele e não tinha nada que nos atraísse a ele, que colocasse os nossos olhos. Nossa, que pessoa bonita, não era. Ele era como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, parecer e nem formosura. E ele, o Senhor Jesus. Então nós vemos, meus irmãos, aqui que o que agrada a Deus e o que transforma o seu casamento não está focado no exterior. Ainda que a esposa, que a mulher, tem que se cuidar da sua aparência. Mas aqui a Escritura diz que é por dentro, é de dentro para fora. Mas o homem, o interior, é encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Se é precioso diante de Deus, então Deus vai transformar esse teu marido através desta atitude, através da prática da palavra de Deus e da mansidão. Agora, se for pela força do braço, se for pelas gritarias, não vai acontecer nada. Não acontece nada, minha irmã, através do grito. E esse marido não vai mudar. Mas é através da oração particular. É através da mansidão, da quietude, da paz, que Deus vai restaurar o teu casamento. Observe a palavra de Deus. Observe, minha irmã, esta palavra, grave no teu coração. É de dentro para fora. É com sabedoria de Deus. Não é no grito. Não é no palavrão, nos xingos, que você vai reconquistar este marido, que você vai restaurar o seu casamento. Mas é na mansidão. Aqui diz no versículo 5, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres. Elas se adornavam como? Com mansidão, como Sara. E aqui diz mais,
que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. E aqui diz como Sara, mulher de Abraão, obedecia a Abraão chamando-lhe Senhor. Veja como que era naquela época, meus irmãos. Ninguém está dizendo aqui que a esposa tem que ser capacha do marido, de jeito nenhum. Deus não está dizendo isso. Mas a sujeição da mulher, respeitando o homem, o varão como cabeça da casa, ela tendo a sua posição, tendo o seu ministério na casa. Ninguém está colocando a mulher como inferior aqui na Escritura. Mas respeitando a hierarquia que Deus instituiu na terra, respeitando o homem, o seu esposo, como cabeça da sua casa. As promessas de Deus se cumprirão na tua vida. Agora, se a mulher for aquela mulher mandona como foi Jezabel, mandava no rei Acabe, ocupando o lugar de cabeça e ele não fazia nada, e ele, o que aconteceu? Acabou. E até morreram. Foi o pior rei de Israel. Então vemos, meus irmãos, que respeitando a hierarquia instituída por Deus, que Deus criou o primeiro homem e depois da costela de Adão fez a mulher, ninguém está denegrindo a mulher, nem reduzindo ela, porque cada um tem o seu papel dentro do lar, mas respeitando a hierarquia de Deus, o homem como cabeça e a esposa como adjutora, esta casa é a casa de Deus. As bênçãos de Deus, as promessas de Deus se cumprirão na vida do casal. Mas se o casal está em brigas, se o homem não se atenta à sua posição, se a mulher não se sujeita ao marido, não respeita o homem como cabeça, então as promessas de Deus não chegarão à sua casa. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Não se espante, haja viva do jeito de Deus, que as promessas de Deus estarão na casa, estarão na vida do casal, na vida dos filhos. A esposa será como a videira frutífera ao lado da casa, ao redor da casa, e os filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. Feliz é o homem que teme ao Senhor, o homem que se volte à sua posição, ao cabeça da sua casa, respeitando o que Deus instituiu. Feliz será e tudo te irá bem. Deus abençoará o trabalho das suas mãos, abençoará os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Quando respeitamos, meus irmãos, a palavra de Deus, não é machismo. Não é machismo. É respeitar a palavra de Deus, o homem como o varão, como cabeça da casa, a esposa como a adjutora. As promessas de Deus virão. Agora, se a esposa querer ocupar o lugar do homem, ficar tudo invertido, como está na moda o feminismo, aí fica difícil. Fica difícil. Aí as promessas de Deus não virão. Então diz aqui, meus irmãos, que como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, até as orações podem ser impedidas se o casal não estiver em harmonia, em acordo. Se a mulher não respeitar a posição do homem, se o homem não respeitar a posição da mulher, se inverterem, se a casa for casa de briga, de discussões, desavença, palavrões, aí vai estar sobre aquela casa uma nuvem de hostes da maldade. Efésios 6. As hostes da maldade impedindo, como em Daniel, nós vemos lá que Daniel, desde o primeiro dia que ele passou a orar, os espíritos malignos não deixavam que a oração chegasse até a Deus. Foram 21 dias de combate, de oração e jejum. Se Daniel, sendo um homem de oração, meus irmãos, que orava 3 vezes no dia, teve essa batalha para que a sua oração subisse, e a nossa? Se a nossa casa é um pé de guerra,
uma brigaiada todo dia, gritaria, xingo, palavrões. Deus não vai ouvir. A oração não vai passar do teto, porque as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais não vão deixar essa oração subir. Vão lutar contra. E aí as promessas vão tardando. Porque, meus irmãos, o segredo de Deus ouvir as nossas orações, Salmo 51, coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. E como que esse coração vai estar quebrantado e contrito, sendo que é só ódio, brigas, discussões, desavença, contendas, acusações, você é isso, você, Deus vai te cobrar, Deus vai castigar. E só ódio, meus irmãos. As orações serão impedidas. Vamos guardar esta palavra em nossos corações. Vamos aplicar nas nossas vidas para que as promessas de Deus venham sobre nós, nos alcance. Pai Santo e glorioso, este é o conselho da Tua palavra que falou aos nossos corações neste dia 31 de julho de 2026. Que o Senhor possa entrar, meu Pai, neste lar, nesta casa, meu Pai, com a paz, com a restauração, com a transformação. Como o Senhor Jesus entrou no casamento e transformou a água em vinho, Pai. Que o poder desta palavra venha transformar este casamento, meu Pai. Que a água do Teu Espírito Santo venha jorrar sobre este casal, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha transformar por misericórdia, Pai, através desta palavra escrita pelo apóstolo Pedro. Pai Santo e glorioso, entra com restauração neste casamento, nesta casa, nesta família. Ó Deus, faz cessar toda esta contenda. Transforma, Pai, que a Tua palavra enxertada nestes corações venha restaurar este casal. É o que eu te peço nesta voz de oração, no santo nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook e em outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória, por Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador. Amém.